Alô, galerinha da Grande Vivina Monteiro, estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo para você, dessa vez com a nossa oficina Enem vestibular, que foi aplicada aí na última terça-feira pelo nosso companheiro Edvagner Batista, qual nós agradecemos, tá certo? Nossa gratidão aí pela aplicação desse teste. Vamos então à correção. Vou gravar aqui em alguns vídeos para que cada um dos vídeos não fique muito longo, ok? Vamos à nossa primeira questão. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar dois novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar entre maiúsculas e minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por. Vamos entender aqui a questão do Enem 2024. Quem fez essa prova ano passado deve ter parado, né, para refletir um pouco sobre ela. Então, a gente quer criar uma senha, né, já existe uma senha, a gente não sabe o número de caracteres dessa senha, eu vou chamar aqui de N. Vamos imaginar que esses N caracteres gerem X senhas diferentes. E agora a gente quer aumentar dois caracteres, um no início, tá aqui de verde, e outro no final, ok? E queremos saber quantas senhas, né, irão aumentar em relação ao que tinha antes. Bom, essas senhas que serão criadas, elas podem ser vogais minúsculas, né, A, E, I, O, U, ou as vogais maiúsculas, A, E, I, O, U. O sistema diferencia, né? Uma coisa é você usar o A minúsculo, outra coisa é usar o A maiúsculo. São coisas diferentes para o sistema. Então, nós temos quantas possibilidades de utilizar aqui, nesse primeiro caracteres? Quantas possibilidades nós temos para escolher um caractere? Ora, nós temos 10 caracteres, né? São 5 vogais minúsculas e 5 maiúsculas. Então, nós temos 10 possibilidades. Como não diz que a escolha do outro caractere tem que ser distinta ou diferente da que você escolheu na primeira, então você tem também as mesmas 10 possibilidades para escolher o caractere final, ok? Então, pelo princípio fundamental de contagem, nós vamos multiplicar aqui a quantidade de senhas que já existia, que nós chamamos de x, por 10 e por 10 novamente. Então, 10 vezes x, 10x vezes 10 dá 100x. Isso significa que a quantidade inicial de senha será multiplicada por 100, será 100 vezes mais, ok? Então, nossa letra A. Vamos para mais uma questão de número 2. Uma questão aí da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Acredito que seja Feira de Santana, FS, e é da Bahia, né? Em uma festa estão presentes 13 homens e 16 mulheres. 3 passagens aéreas serão sorteadas para 3 dessas pessoas. O número de maneira distinta como essas passagens podem ser sorteadas, de modo que pelo menos um homem e pelo menos uma mulher sejam contempladas, vamos entender a questão. Então a gente tem 13 homens e 16 mulheres, a gente vai sortear 3 passagens, só que nessas 3 passagens que iremos sortear, tem que ter pelo menos um homem e pelo menos uma mulher. Então nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade seria ter um homem e 2 mulheres, ou a gente poderia ter o inverso, né? A gente poderia ter uma mulher e 2 homens. Então, como resolver isso usando as técnicas de contagem? De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um homem num universo de 13 homens? Ora, pode ser escolhido qualquer um deles aí para o sorteio. Então, são 13 possibilidades. E de quantas maneiras eu posso escolher 2 mulheres no universo de 16 mulheres? Nós vamos usar a combinação. Então, o objeto matemático para você escolher P elementos de N elementos é a combinação NP, que é essa relação aqui. Então, aqui vamos representar por C essa relação. Você vai escolher 2 de 16, 2 mulheres de 16. Esse ou é o mais, né? Então eu estou somando a alternativa. Então vamos refazer as nossas contas agora
para a possibilidade de escolhermos uma mulher e 2 homens. De quantas maneiras eu posso escolher uma mulher de 16 mulheres? Ora, eu posso escolher qualquer uma das 16 mulheres. Então, eu tenho 16 possibilidades, ok? E de quantas maneiras distintas eu posso escolher 2 homens num universo de 13 homens? Aí a combinação de 13 em 2, certo? Vai me dar um número de possibilidades diferente de escolher 2 em 13. Tranquilo? Então resta agora a gente fazer as contas, né? Vamos fazer as contas aqui. Nós temos uma expressão numérica, onde você tem adição e multiplicação. Vamos fazer separadamente o cálculo das combinações. Combinação 16 em 2. Vamos fazer ela aqui, ó. Observando aqui a nossa forma. O nosso n aqui é 16 e o nosso p é 2. Então, o n vai para cima, vai ficar 16 fatorial sobre p fatorial, aqui é o 2, é 2 fatorial, vezes a diferença que é n menos p, ou seja, 16 menos 2 é 14. Tranquilo até aqui? O que a gente faz para calcular? Eu vou pegar esse 16 e vou fatorar ele até chegar no 14, que é o valor mais próximo. Então, vai ficar 16 vezes 15 vezes 14. Quando você para com o símbolo do fatorial, ok? Tudo isso sobre o 14 eu vou repetir e o 2 eu vou calcular. O fatorial de 2 é o próprio 2. Então, vai ficar assim. Note que o 14 aqui eu posso cancelar. Em cima é uma multiplicação, embaixo também. Então, nós podemos cancelar. Aqui nós temos duas opções. Multiplicar primeiro, 16 vezes 15, e depois dividir o resultado por 2. Ou, se você preferir, é até mais fácil, dividir esse 16 por 2, o que dá 8, e multiplicar 8 vezes 15, que dá 120. Portanto, se você tem um universo de 16 objetos e vai escolher 2 objetos, você tem 120 maneiras diferentes, né? No nosso caso aqui, nós temos 16 mulheres e iremos escolher 2. Tranquilo até aqui? Vamos calcular agora a combinação de 13 em 2, do mesmo jeito. O 13 vai ficar em cima, 13 fatorial, o 2 vai ficar embaixo e o 11 que é a diferença, ó, 13 menos 2 dá 11. Por uma questão de espaço aqui, que eu tenho um pouco de espaço, eu vou fazer o resultado de forma direta. Esse 13 eu vou fatoriar até chegar no 11, então o 11 vai ser cancelado com esse 11. Vai ficar 13 vezes 2, 12 dividido por 2. Se eu pegar o 12 e dividir por 2 fica 6, e 6 vezes 13 é 78. Ok? Então vamos substituir. Vai ficar 13 vezes 120 mais 16 vezes 78. Que são os resultados que nós calculamos. 13 vezes 120 dá 1560 e 16 vezes 78 dá 1248. Somando esses dois resultados, encontramos 2808, que é a nossa letra D, D de dado, ok? Espero que você tenha gostado e principalmente que você tenha aprendido. Vamos deixar esse vídeo com essas duas questões. Vamos gravar os próximos vídeos.